Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Evangelho no Lar. Nós somos alunos da segunda turma de Aprendizes do Evangelho, da Escola de Aprendizes do Evangelho aqui em Edmonton, no Canadá. E hoje nós faremos a leitura de um trecho do capítulo 4, com o título Ressurreição e Reencarnação. A gente vai elaborar um pouco sobre esses tópicos. Vamos ler o item 4. E hoje temos eu, Paulo, a Lorena e a Aparecida. Então, eu vou passar a palavra para a Lorena para que ela possa fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com o nosso Evangelho no Lar. Então, eu vou dar início à nossa prece inicial. Então, vamos fechando os olhos, respirando profundamente, acalmando o nosso corpo físico, tentando elevar os nossos pensamentos, agradecendo a nosso anjo da guarda, aos nossos mentores espirituais, que estão sempre conosco, nos guiando. E vamos pedir a eles para que sempre tenham palavras de conforto para nós, palavras que nos deem força para seguir nessa caminhada. Também vamos agradecer a todos os espíritos de luz que se dedicam a dar segurança e da limpeza da nossa casa. Vamos pedir para o Dr. Becerra de Menezes, para que cuide de nossa saúde e da saúde dos nossos familiares. Também vamos nos conectar com Ismael, com Hilarion, os mentores espirituais do Brasil, da Argentina, para assim alcançar a nossa Mãe Maria com muito carinho, com muito amor, pedindo a ela que nos proteja, que nos ampare, que tome nossas mãos e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, o Governador da Terra, para através dele chegar a nosso Pai, Deus. E vamos oferecer para Ele a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Seja vosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdonamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Amém. E assim, damos por iniciado o nosso Evangelho. Vou passar a palavra para a Cida, que vai fazer a leitura. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e já deixo o meu agradecimento a todos vocês pela presença. E vamos à leitura de hoje, ressurreição e encarnação. A ressurreição fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem entender, entrando de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição
o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a reencarnação sobre o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo formado novamente para ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem era seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Agora eu passo a palavra para o Paulo. Obrigado, Cida. Então, pessoal, primeiramente, eu queria recomendar a todos vocês, quando tiver um tempinho, de ler esse capítulo todo. São simplesmente esse item todo, né? Que são só duas, três folhas, que vai aprofundar muito sobre o que a gente vai falar aqui. A gente vai discutir, a princípio, só esse item 4, e eu vou dar meio que uma introdução do restante do capítulo. Mas como a Aparecida falou, é interessante lembrar que a concepção da reencarnação, segundo os judeus, ela existia de uma forma dogmática, no sentido de que eles sabiam que a alma continuava depois da morte do corpo físico, mas não sabiam explicar o que acontecia com essa alma, para onde ela ia, o que aconteceria com o ser após a morte do corpo físico, né? E os saduceus aqui na época eram aquele grupo de pessoas que eram os materialistas da época, né? As pessoas que não acreditavam em nada, então acreditava que morreu, acabou, não chegava no fim. E é importante entender que, segundo o Espiritismo, a ressurreição, do ponto de vista da palavra, do que significa a palavra ressurreição, do ponto de vista, né, de outras religiões ortodoxas, que é a volta dos mortos, no sentido material falando, é cientificamente impossível, isso não acontece, né? E não poderia acontecer. E é interessante que o capítulo aqui cita Lázaro. Para quem não sabe, Lázaro é aquele homem que estava em estado catalético, já na sua tumba, né, que antigamente eles não enterravam os corpos, eles colocavam os corpos numa gruta e fechavam a porta com uma pedra. Então, o corpo era velado dentro dessa gruta. Então, o corpo não ficava enterrado no subsolo, ele era simplesmente envolto num pano colocado numa gruta. E é quando a irmã de Lázaro chega correndo para Jesus e pedindo ele para ressuscitar Lázaro, que Lázaro tinha morrido. Só que, gente, há de convir que antigamente, naquela época, a medicina não estava como estava hoje. E o estado cataléptico é muito conhecido pela medicina, tanto que aqui em países da América do Norte, vela-se o corpo por uma semana. Existe um motivo por detrás disso. Por que se vela um corpo por uma semana? É porque, para eliminar o fato de que pode haver casos em que uma pessoa passa por uma crise metabólica de qualquer natureza, que abaixa o metabolismo a tal ponto que ela entra em catalepsia, que é um estado, como se fosse um estado de sonolência, um estado de dormência de todos os sentidos. A pessoa fica como se estivesse morta, mas ela não está morta, ela está cataléptica, como se estivesse em coma. Só que o coração bate tão fraco, que parece que a pessoa está morta. E existem N casos de pessoas
que acordaram do estado cataléptico, até mesmo a caminho do enterro, né, levanta do caixão, as pessoas assustam. Então, cria-se essa crença de e não houve a ressurreição, né? A pessoa voltou dos mortos, ela não estava morta para início de conversa. Então, o que Jesus fez aqui com Lázaro foi simplesmente despertar Lázaro desse estado cataléptico. Já no caso de quando se fala que João Batista era Elias, Elias era um profeta que veio antes de João Batista, né? E os apóstolos perguntam, falam, né? Mas Elias não voltou ainda, cadê Elias? E Jesus fala para eles, não, Elias já voltou e vocês os condenaram. Ele estava se referindo a João Batista, que foi decapitado. Então é interessante entender que nesse sentido não teria como haver a gente poderia pensar assim, ressurreição no caso de Lázaro, né? Porque o corpo físico dele voltou, mas a palavra, no sentido da palavra, não se aplica aqui a João Batista, porque Elias literalmente morreu, desencarnou, né? Aí eu vou ler mais um trechinho aqui rápido, que é da conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus fala assim para Nicodemos: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui é uma outra questão muito interessante, porque o que acontece é que as religiões ortodoxas pegaram essa questão de nascer da água como sendo a água do batismo, né? Que para entrar no reino de Deus era necessário ser batizado pela água, né? E essa questão, a gente vai entender, que vocês lerem mais aprofundadamente o capítulo, e a água aqui representa o elemento material e o espírito, o espiritual. Então, ou seja, a pessoa precisa passar novamente pela carne, pelas provações da carne, e o espírito tem que passar novamente para uma outra experiência espiritual, né, para que possa entrar no reino de Deus, ou seja, para que possa ser depurado, né? Então, aqui vai comprovando essa questão da reencarnação. Aí, mais à frente aqui, explica todo muito aprofundado o porquê, da onde que vem essa questão de considerar a água como a representação do mundo material, que na Gênese fala-se muito. Aqui tem um trecho da Gênese, ó. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Então, a gente vê que a água aqui é a representação da formação de tudo e quanto é ser vivo que existe no planeta Terra. Como somos constituídos praticamente de água, 70% do corpo humano é água, então, na Bíblia, a água foi utilizada nesse sentido para representar o material, e não no sentido explícito de que era preciso ser banhado em água para entrar no reino de Deus, né? Então a gente entende que o batismo é uma alegoria, é uma prática da época comum, que é muito bonita, inclusive, é praticada até hoje, mas a verdadeira necessidade para se entrar no reino de Deus é da reforma íntima, reforma moral. Não adianta uma pessoa ser banhada em água e se apresentar diante de Deus todo podre por dentro. Não faz sentido isso. Não é simplesmente um banho que vai garantir a pessoa a entrada no reino de Deus. Então, eu gostaria de convidar todos para fazer a leitura desse capítulo, que vai explicar muito o porquê, como que é essa questão da reencarnação, né? E que muito dessas confusões vêm de diferentes traduções do Novo Testamento, que alguns falam que nascer de novo da água e do Espírito, outros falam da água e do Espírito Santo, que muda também totalmente o contexto, né? Então, é questão de palavras, jogo de palavras e de interpretação e de diferentes traduções do Evangelho. Então,
vou passar a palavra para a Aparecida de novo aqui, para ela fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, Paulo, pelas suas palavras. Eu convido a todos para que estejam sentados confortavelmente. Vamos fechando nossos olhos. Vamos dar início às nossas vibrações. E gostaria que todos esvaziassem suas mentes de qualquer pensamento que não seja de muito amor. Porque vibrar, meus amigos, é desejar o nosso melhor sentimento, os nossos melhores pensamentos. E assim, vamos nos unindo em uma corrente de muito amor e muita luz com a espiritualidade que já se faz presente em nossas casas. E assim, estando harmonizados com Deus e fortalecidos, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que ainda continua passando ainda por esta pandemia que é o coronavírus. E vamos levando as nossas vibrações para todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais de todos os países. Vamos também levando as nossas vibrações para todos os nossos idosos, aqueles que se encontram nos asilos, esquecidos pelos seus familiares. Vamos vibrando para os nossos idosos que estão acamados, estão na casa de seus familiares, mas muito deles, mesmo estando em companhia de seus familiares, estão sendo esquecidos no canto da casa. E assim, vamos nos enchendo de amor e levando para todas as crianças, aquelas que se encontram nos hospitais, aquelas que se encontram nos orfanatos, aquelas que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um cuidado, sem alguém olhar por elas. Vamos levando também as nossas vibrações de amor para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Não sabemos por quanto tempo, se hoje eles tiveram o seu alimento, se amanhã eles terão. Então vamos vibrar para esses irmãos, para que eles encontrem força, apoio. E também vamos vibrar para os nossos irmãos que se encontram envolvidos com os vícios da droga, do álcool, da prostituição. Vamos também levando as nossas vibrações para nossos irmãos que se encontram nos presídios. Também para todos aqueles que nesse momento se encontram em depressão, se sentindo sozinhos, nessa agonia que é a depressão, que faz os nossos irmãos se sentirem inúteis, inválidos. Então vamos envolvê-los com o nosso melhor pensamento, com o nosso amor, para que eles tenham ânimo, tenham força para sair dessa doença. Vamos também vibrando para todos os lares do planeta Terra. Por causa dessa pandemia, muitos lares se encontram em desarmonia, em desamor. Então vamos levar nossas vibrações para todos os lares, para os nossos vizinhos, para que esse amor chegue à casa de cada um deles, que restaure o amor, a amizade, a cumplicidade, o respeito. Vamos também vibrando para todos os presidentes de todos os países, para que eles sejam bem orientados, para que eles consigam fazer
o seu melhor para todo o seu povo de cada país, com justiça, com um olhar de caridade com o seu próximo, porque cuidar de uma nação é cuidar do seu próximo. E assim, vamos também vibrando pelo nosso Brasil, vamos também vibrando por este país que nos acolhe, o Canadá, vamos vibrando também para a Argentina, vamos também levando os nossos pensamentos para todos aqueles que estão nesse momento se sentindo isolados, desiludidos, porque com essa pandemia nós estamos nos sentindo muito sozinhos, aí começa a ter nos sentir muito solitário. Então vamos levar amor, vamos mentalizar que o nosso planeta Terra nesse momento está recebendo todo o nosso amor, toda a nossa energia de melhora, de união, de tudo aquilo que cada um de nós espera para nós. Vamos levar, doar em dobro para o nosso planeta Terra. E também vamos vibrar para nós mesmos, criaturas tão necessitadas de amparo, de carinho, de entendimento. E assim, vamos desejar tudo de bom para cada um de nós, para os nossos filhos, para os nossos maridos e esposas, para os nossos pais, para todos os nossos familiares, pedindo a Deus, ao planeta, ao plano espiritual, que nos acompanhe na semana que vai se iniciar, nos dando saúde, entendimento, compreensão, paciência, saúde, tudo aquilo que nós desejamos para os nossos familiares, vamos deixar também para o nosso planeta Terra. E assim, vamos dando graças a Deus e graças a Jesus e vamos pedindo permissão para dar como encerrado o Evangelho do Lar dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus, e deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham uma semana iluminada, muito abençoada, e que possamos contar com vocês no próximo domingo, e que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. E o meu muito obrigada e boa noite. Nossa, que bonito. Gente, muito boa noite, então. Nos vemos, então, no próximo domingo, tá? Fique com Deus.